que isso é a análise mais importante? Peguei meu plano de contas, organizei meu fluxo de caixa, organizei minhas informações, aí entra o que todo mundo quer, que é usar finanças para fazer mais dinheiro, é usar financeiro para tomar melhores decisões. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. As possibilidades de análise são infinitas, e a gente vai fazendo cada tipo de análise personalizada conforme o cliente, a necessidade, o histórico dele, a operação dele. Mas quando você olhar a sua receita, conseguiu projetar, você vai olhar tendência, sua receita está crescendo, você está conseguindo aumentar ela ao longo do tempo, você está conseguindo ver o tempo entre você faturar e receber. Isso daqui é fundamental para você entender sua dinâmica de caixa, para você entender quanto você tem que ter de caixa operacional, quanto de dinheiro você tem que ter guardado. Você está conseguindo ver sua inadimplência? Faturou e não recebeu? Cara, só com um indicador simples você já começa a ter milhares de insights. Depois você traz impostos. Traz impostos para o jogo, você já começa a ver como otimizar a sua carga tributária. Como que você pode reduzir? Pode mudar o NCM, pode mudar o KNAI, pode mudar a atividade, pode se empacotar os produtos diferentes, tem possibilidades mil. Mas também precisa ter isso organizado, com a alíquota média, para saber se você está no simples, que anexo que é, vale a pena ir para o presumido, quando, como, com material, aonde, você precisa disso. E aí aqui você já começa a otimizar o seu tributário. Trouxe custos diretos para o jogo, aí fica mais legal ainda. E aí você vai começar a olhar a sua margem direta por cliente ou produto. Você começa a identificar quais clientes que são bons para você de fato. Quais clientes que deixam dinheiro para você e quais clientes que empatam a conta e quais clientes que roubam o seu dinheiro. Cliente é ladrão de empresa, cara. Você acredita nisso? Cliente com margem negativa está roubando o seu caixa. E você só vai entender isso quando você começar a analisar margem por cliente. Começar a entender como sua carteira funciona, otimizar portfólio de produtos, saber quais produtos e serviços você quer investir mais em força comercial, porque dão melhores margens, tem mais dinheiro. Tudo isso você começa a fazer depois que você organizou seu plano de contas e organizou seu fluxo de caixa. Trouxe custo indireto? Trouxe pessoas, custos que estão relacionados à sua operação como um todo, mas não diretamente a um produto e serviço? Fez isso? Você já aprendeu agora, porque você já sabe fazer uma precificação melhor. Você já sabe como se as suas propostas ficam de pé ou não. Você já começa a saber também a sua capacidade atual. Até quanto você consegue aumentar seu faturamento e sua receita sem ter que investir em mais equipamentos, time, ampliar a equipe. Só com essas informações você já começa a brincar com isso. E começa a entender a sua margem de contribuição. Você começa a entender o quanto que o seu negócio gera de receita e de margem na operação. Isso é fundamental na hora de você tomar um empréstimo. Se a sua margem de contribuição não é suficientemente boa e você vai lá e faz uma antecipação de recebível, muitas vezes você sai no negativo. Por isso que fazer antecipação de recebível é uma operação que eu recomendo em determinadas situações. Trouxe despesas para o jogo? Além de você controlar as despesas e conseguir buscar ações para reduzir, uma vez que você está vendo isso tudo detalhado, você chega no famoso ponto de equilíbrio. Quantos dias do mês você tem que trabalhar para pagar as suas despesas? Todo mundo, toda empresa tem despesa. A pergunta é, quantos dias você tem que trabalhar? 20 dias? Tá apertado, hein? Fazer lucro só nos últimos dias do mês? Ah, não, consegui reduzir minhas despesas e agora, no 10º dia, eu já cheguei no meu ponto de equilíbrio. Ótimo, do 11º ao 30º dia é só lucro. Capital de giro. Aqui você consegue entender qual que é o dinheiro que você tem que deixar guardado no caixa da empresa para a sua empresa ser resiliente, para a sua empresa sobreviver. Senão, qualquer soluço, você começa a cair numa zona de desespero. E, somando tudo, você chega no famoso resultado operacional. Você começa a entender qual que é a sua margem ali. Quanto que a sua empresa dá de retorno do capital que está dentro dela. E aí você também consegue saber se vale a pena você ampliar, que linha de financiamento, qual prazo,
para você equilibrar isso. Imobilizado, pessoal. Aqui eu começo a saber se você está investindo bem ou não o seu dinheiro. Qual que é o retorno dos seus investimentos? Você comprou uma máquina, ampliou a produção, quanto tempo que essa máquina vai trazer o dinheiro de volta? Qual que é a sua taxa de investimento versus crescimento? Está equilibrado? Você vai continuar crescendo a longo prazo? Qual que é a sua capacidade de alavancagem? O quanto que você consegue pegar dinheiro barato para ampliar a sua operação? Ativo imobilizado, terreno principalmente, é o melhor ativo que existe para você dar em garantia. E aí vai, estoques, fundamental para quem é do varejo da indústria. Se você é do varejo da indústria, estoque é onde está a maior parte do seu capital. É ali que você tem que entender o seu tempo médio de estoque, capital de giro operacional, quanto que você precisa manter de dinheiro só para rodar a sua operação. Começa a analisar o seu nível ideal de compras versus estoque, como que você faz esse dinheiro andar mais rápido, quais produtos que você tem que eliminar, onde que estão as suas maiores vendas. Sem isso, pessoal, você não consegue performar financeiramente. E assim vai. Empréstimos, você vai olhar, cara, qual que é o custo do dinheiro hoje? Qual financiamento externo você tem? Quem você está trazendo para ajudar você a financiar a empresa? Dívida, pessoal, é bom se você souber fazer. Qual que é o prazo da sua dívida versus o retorno do investimento que você fez? Está equilibrado? Ou você está dando dinheiro para o banco? E quais opções você tem para reduzir o custo desse dinheiro? Toda empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Então você vai precisar, possivelmente, de um empréstimo para fazer isso. Porém, se você usar bem esse dinheiro, vai ser bom. Se usar de forma incorreta, possivelmente vira uma dívida. E, por fim, uma análise também que é imprescindível é a parte do sócio. Qual que é o retorno que o sócio exige? É uma coisa meio absurda, pessoal, mas eu vou te falar. O retorno do sócio tem que ser o maior de todos. Sabe por quê? Se a empresa quebra, quem que vai receber primeiro? Funcionários, depois governo, depois fornecedores, depois bancos e, por último, o sócio. Ele é o cara que corre mais risco nessa operação. E não é justo que o sócio que corre mais risco, que ele tenha menor remuneração. Ele tem que aumentar a sua taxa de retorno. Tem que fazer esse negócio acontecer. Porém, essas retiradas têm que ser feitas de forma inteligente. Não adianta você tirar todo o dinheiro possível, estrangular o seu negócio e ele morrer amanhã. Por isso que quando a gente chega nessa parte, o mais legal de todos é a gente pensar na melhor estrutura de capital. Como que você vai mesclar dinheiro de terceiros, mais o seu dinheiro que já está investido, mais possíveis novos aportes, para fazer uma estrutura de capital sustentável para a sua empresa. Aqui, pessoal, são alguns exemplos de análise. A gente faz de todo tipo. Por isso que organizar o plano de contas é o mais importante. E esse é o seu desafio no primeiro dia. Normalmente, no Doutor Financeiro, a gente faz isso numa reunião de kickoff, já entende, já planeja, já carrega no nível, e no segundo dia já está tudo pronto. Você vai ter que se debruçar, pensar na sua estrutura, como que você quer ler os dados da sua empresa. Como que você vai organizar isso para facilitar a sua leitura, para transformar essa informação. Estamos...